Olá, turma, tudo bem? Vamos lá agora aqui, para um novo assunto, tá? Opa, acabou lançando aqui. Para um novo assunto, tá? Vamos ver aqui sobre evolução. Para o vídeo não ficar tão extenso quanto os outros, eu vou falar principalmente dos aspectos mais importantes aqui, tá? Vai ser um vídeo mais rápido, né? Só para vocês terem, relembrar, né? Que agora não é mais para você, assim, professor, eu tenho que aprender, né? Agora mais é fixação, né? Relembrar para fixar esse conteúdo, né? Então, vamos ver aqui as partes mais importantes sobre a evolução, né? Que ele está no top 3 lá do Enem, né? A minha aposta assim, não seria muito, né? Sabe que vai mudando com os governos, né? O governo não é tanto evolucionista, né? Eles não são tanto, mas vai, né? Turma, que vem uma questão, né? Mas até os outros professores também que eu estou vendo por aí, em redes sociais, podcast, no YouTube, eles dão aula, né? Porque tem que passar o conteúdo de evolução, mas eles também creem que não vai cair, né? Eles estão apostando muito em fisiologia animal, ecologia, né? Não tem como, plantas, bioquímica, né? Conceito de genética, né? E citologia, tá? Que são os conteúdos, né? Mas vamos lá. Aqui, né, a gente sabe que a evolução é um processo de transformações, né? Hereditárias, que hereditárias a gente viu, né? Lá nos genes, que recebe, né? Que a gente vai recebendo dos nossos pais, né? Eles vão passando essas características hereditárias para nós, né? E nós somos uns seres totalmente diferentes deles. Claro, nós temos características deles, mas somos diferentes, né? Nós temos as nossas próprias, tá? Então, a gente também pode passar para nossos filhos essas características, ok? Então, são transformações hereditárias e adaptações que ocorrem, né, nos seres vivos gradativamente, né, no decorrer dos anos, tá? Desde que surgiram no planeta Terra. Evolução é um fato, tá? E a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva, né? Nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução, né? Então, aqui, vamos lá pelas partes mais importantes, né? Tá até vendo um meme lá do Darwin, né? Da vacinação, né? Não quero. Seleção natural. Um fixismo aqui, só vou lembrar para vocês, era que as espécies, né? Elas eram imutáveis. Como elas nasceram, né? Desde o tempo que Deus colocou ela lá na sua existência, elas nunca mudaram. Só que veio muitos pensamentos, mas aquela espécie que existiu lá, ela é totalmente diferente. Como assim ela não muda? Então, se ela não muda, ela para existir hoje, né? Então, ele falar que todos os seres vivos foram criados por um Deus Supremo, só que, uma vez criadas, essas espécies eram imutáveis, elas não mudavam. Então, elas iam continuar do mesmo jeito desde o tempo que elas existiram, né? E o criacionismo não é científico, né? Pois baseia-se em um conjunto de dogmas, né, de verdades consideradas inquestionáveis, né? Que não admite alternativa de interpretações. E até os próprios criacionistas, eles mesmos aboliram, né, o fixismo. Não, as espécies, sim, elas sofrem mudanças. Só que essas mudanças são pequenas, são micro, na evolução. Os criacionistas eles falam há micro evoluções, não macro como os evolucionistas, né? Uma grande mudança. Não, tem aquele processo lá de adaptação da espécie. Ela chegou no novo ambiente e lá ela teve que se adaptar e sofreu pequenas modificações. Mas o fixismo, ele deixou de existir até pelos próprios evolucionistas, tá? Até pelos próprios criacionistas, ok? E a gente tem as ideias de Lamarck. O Lamarck, na teoria dele, né? Ele foi um dos principais, tá? As ideias dele, claro, estava errado, mas ele foi importante porque ele teve ideias revolucionárias, né? Um processo de evolução, de pensamento diferente da igreja, né? Na época lá. E ele teve, né? Propôs a lei do uso e desuso e a lei da herança, né? Dos caracteres adquiridos. Então, você adquire aquela característica que o seu antecessor adquiriu, né? E ele falava o que nessa lei do uso e desuso, né? Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que um órgão seja mais utilizado, né? Que é mais usado, e este tende a se desenvolver ao longo do tempo. E aquele que você não está utilizando, o que, que ocorre? Ele vai atrofiar, né? Se analisarmos o tecido muscular, de fato, isso ocorre, né? Ocorre, né? Ocorre. O uso intenso, né, de tecido causa hipertrofia, o desuso prolongado leva à atrofia, né? Então, se você não movimenta, você vai acabar atrofiando. Basta também lembrar, né, claro, dos cadeirantes, né, que acaba fazendo o processo de atrofiação da sua musculatura. Você vê que as pernas deles ficam finas, mas mesmo assim, né,
dessa lei do uso e desuso, que ele falava lá, se um determinado ser vivo utiliza mais um órgão, mais uma estrutura, ela iria aumentar, enquanto aquele deixou de usar, iria diminuir nessa. É você lembrar do Rukito, né, da galera da academia, né? Quem malha muito o braço esquece a perna e ficar fino, né? Ficar Rukito, braço de Hulk e perna de mosquito, né? Então, daí ele falou, vou usar, né? Isso serviria para os meninos, né? Os meninos que utilizam o braço direito ia ficar maior que o esquerdo, né? Ou vice-versa, né? Então, não acontece isso, né? E aqui, turma, no lamarquismo, né? A lei das heranças dos caracteres adquiridos. O que que ele falava aqui, ó? As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas à descendência, né, ao longo das gerações. Então estou utilizando uma parte do meu corpo, ela está aumentando, eu irei passar. Então meu filho já nasceria com essa característica. Era isso que ele falava, né? Então, alteração no ambiente, então tem uma necessidade, ó, de adaptação. E essa necessidade de adaptação faz com que você tenha o uso. Usando, o que acontece? A estrutura mais exigida, ela se desenvolve e a característica, né, transmitida aos descendentes, tá? E o desuso, né, aquela estrutura menos exigida, ela iria se atrofiar e as características transmitidas aos descendentes. Então, eu estou malhando, estou forte, bodybuilder, né, no pain no gain, mas a perna está fina. Aí o seu filho nasceria já assim, ó, grande em cima, pequeno embaixo, né? E aqui a exemplificação, né, que é a principal ideia do Lamarck é aqui das girafas, né? As girafas ancestrais possuíam o pescoço curto. Só que o que fez, né? Houve uma alteração no ambiente. Esse ambiente exigiu que essas girafas, né, fizessem com que elas esticassem o pescoço para conseguir se alimentar, né? Então, com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos mais altos. Para alcançar as folhas, a girafa esticava constantemente o pescoço. Então, isso dela forçar, de esticar o seu pescoço com o tempo, ó, ia aumentando, né? E quando ela tinha filho, as girafas, filhotes, já nasciam com aquele pescoço já mais prolongado. E se elas continuassem esticando, iria esticar, e iria passando para os seus filhos, né? Devido ao uso do pescoço, passou a ficar cada vez mais comprido. E essa característica foi passada para os descendentes, que nasceram com o pescoço comprido. Com o passar das gerações, surgiram, né, as girafas atuais, né? O Darwin também ele explicou sobre isso aqui. Ele falou que havia, né, girafas de tamanho pequeno porte, né, médio e grande. E com a mudança no ambiente, só sobreviveu quem? Aquelas que tinham pescoço grande. As que tinham pescoço pequeno e médio, elas deixaram de existir, né? Seleção natural. Qual foi o erro de Lamarck? Hoje sabemos que somente modificações a nível de gameta são transmitidas ao descendente, né? Se tiver uma mutação cromossômica, né? Se tiver uma anomalia cromossômica lá, então irá passar, né? Essa mutação pode ser para bom ou para ruim, né? As modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem em células somáticas. O que quer dizer células somáticas? Células somáticas são aquelas que têm 46, né, cromossomos, que têm cromossomos ao total, que são células diploide, tá? E as células germinativas são aquelas que têm 23 cromossomos, a metade, né? Você tem o espermatozoide e também você tem e você também tem o óvulo, né? Espermatozoide e óvulo, o gameta masculino e o gameta feminino. Tá? E dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas descendentes, né? Então, não vai transmitir essa característica do seu filho, né? E ele falava aqui, ó, mãe e o pai, bodybuilder, né? E o filho já tinha que nascer, ó, bodybuilder, né? Se a teoria fosse verdadeira, não, o filho já nascia, né? No pain, no gain, né? Então, os filhos do The Rock já deveriam nascer igual o The Rock, né? Não, professor, igual o Dwayne Johnson. E o Darwin, né, que nasceu na Inglaterra, e a principal dele foi a seleção natural, né, a lei da seleção natural, né, a teoria da seleção natural. E a teoria do Darwin causou enorme polêmica na época e foi muito combatida, né, principalmente por membros da igreja. Tanto é que ele demorou muito, né, long time ago, né, para que ele conseguisse, eu falei errado, né, long time ago é muito tempo atrás, né, então, ele demorou muito tempo, né, para publicar, porque ele sabia que ia contra, né, teorias da igreja. Então, ele lutou muito para publicar, né? E qual foi a principal da seleção natural, que é as ideias, né? Entre os indivíduos de uma mesma espécie, existe diferença, claro. Isso aqui, ó, né? Indivíduos diferentes. E o meio ambiente está em constante mudança. Você percebe? A gente aqui,
Por exemplo, não é o trabalho que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao trabalho. O trabalho está em constante mudança, né? Então, o que que acontece? Se o ambiente, o trabalho está em constante mudança, se você não mudar, você fica para trás, né? Isso acontece nessa sociedade. Então, o tempo, todo o tempo ele está mudando, né? O ambiente também. Então, se você não se adaptar a essa mudança, você fica para trás, você vai deixar de existir, ok? E os recursos do meio são escassos, né? E os indivíduos competem entre si. A gente vê lá também em ecologia, né? Que vai ter a competição, né? Competição intraespecífica e competição, né? Interespecífica, competição de espécies iguais e competição de espécies diferentes. E o meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém, né? Seleciona os mais aptos, né? Então tem aqui, ó, espécies, né? Variações, ó, você tem aqui, ó, preto, vermelho e amarelo, seleção, pressão ambiental, né, que é a seleção natural, variedades menos adaptadas, né, que você vê que é vermelho e verde, e a variedade adaptada. Então, como o ambiente mudou, o que que aconteceu, né? Aqueles seres que já tinham as características, já tem com eles, tá? Já tem essas características, eles vão sobreviver. E aqueles que não possuem, ó, né, irão deixar de existir, né? Então aqui, ó, sobreviventes, eles vão se reproduzir, né, e irá originar novos sobreviventes. Claro, esses novos indivíduos, após a reprodução, também vão ter características diferentes. Então, sempre vai ser assim no ambiente, tá? Sempre vai estar em constante mudança e aqueles seres que tiver características, genes adequados, eles irão conseguir sobreviver, né? Aqui a gente tem o efeito fundador, né? Gargalo de garrafa aqui, né? Você tem a variabilidade populacional, você tem o meio ambiente e o meio ambiente, ó, selecionando os mais aptos, né? Como falam, né? Os mais fortes sobrevivem. Na verdade, são os mais aptos, né? Nem os mais fortes conseguem sobreviver. Lembre-se lá do Tiranossauro Rex e de um Velociraptor, que é menor. Quem conseguiria sobreviver? O mais forte ou o mais fraco? Aquele que será mais adaptado, né? Que ele conseguir se alimentar menos, comer menos, que ele conseguisse ter um nicho ecológico menor, né? Um habitat menor, então irá conseguir sobreviver. E uma diferença aqui das teorias do Darwin para o Lamarck, o ambiente causa das transformações. Então, o ambiente é ele que vai causar as transformações. E o Darwin, o ambiente seleciona, né? Então, o que o Darwin fala? O Lamarck fala, essa grama é verde e você é laranja. Então, o ambiente ele ia fazer com que essa espécie aqui, ó, ficasse verde. Não, né? Você está num ambiente, tem uma grama, né? A grama está aqui. E tem essas duas espécies, tem um grilo verde e tem esse grilo salmão aqui, né? Sei lá que é essa aqui. Quem é que vai sobreviver? O verde, que este aqui, ó, será visualizado pelos predadores. Então, esse sobreviveu. Então, o ambiente selecionou quem, ó, né? Então, diferente. Pensa aí, o grilo é verde porque mora na grama ou mora na grama porque é verde? O grilo é verde porque mora na grama ou mora na grama porque é verde? Dessas duas, aí tem uma teoria do Darwin e do Lamarck. Tá? E ainda aqui, né, o darwinismo, ideia de ancestralidade comum, que todos os seres vivos do planeta descendem, né, de um mesmo ancestral. Foi lá que falou, o que o Darwin falou que o homem veio do macaco, né? Na verdade, ele falou que um homem tinha um ancestral em comum com o macaco, mas o que colocaram na época lá nos jornais? O Darwin falou que o homem veio do macaco. Não, ele falou que os seres vivos eles têm algo em comum, eles têm característica, né, em comum. Né? E ainda aqui, né, o neodarwinismo, que ele conta com contribuição, né, de vários cientistas de todo mundo, logo após, né, até a morte do Darwin, né, então eles continuaram os estudos, e ele agrega a seleção natural, né, conhecimentos de genética, né, bioquímica e ecologia. Então, o neodarwinismo, né, que é uma teoria nova, ele já não vai usar somente a teoria da seleção natural, mas ele vai englobar o quê? Né, ecologia, ele vai englobar a genética, né, então ele fala aqui, ó, indivíduos e você tem mecanismo de genética, né? Mutações mais recombinações gênicas. Você sabe lá que na mistura do material genético você vai ter mutações, você vai ter recombinações gênicas e indivíduos com variabilidade genética. Então você está fazendo com que surjam indivíduos diferentes, né? Com variabilidade. E o que tem aqui, ó?
o meio ambiente tem um processo de seleção natural. Então, esse processo de seleção natural, selecionar aqueles indivíduos que portar aquela característica, ter, né, essa variabilidade genética, eles vão se adaptar. Indivíduos mais adaptados irão sobreviver e irão reproduzir. É igual um pavão. Se tiver um pavão tudo feio lá e tiver um pavão brancão, bonitão, plumagem colorida, né? Quem é que a fêmea vai escolher? Ainda tem isso, né? Ainda tem a seleção sexual, que a fêmea escolhe aquele mais apto, mais adaptado, mais bonito, né? Para que seus filhotes tenham essas características. Então, aquele menos adaptado irá morrer e aquele que for mais presença irá sobreviver, né? E aqui do neodarwinismo, né? Ponto básicos. A variação na espécie depende de mutações, né? Nos genes. As mutações, elas ocorrem ao acaso, né? Não é, vou selecionar essa mutação, não. Ela ocorre, né? Elas causam. Nasce 10 filhos, pode nascer lá com essa mutação. Mas essa mutação ela pode ser favorável ou desfavorável, né? A pessoa nasce em 10. Um nasce com uma mutação desfavorável. Há uma alteração no ambiente, ele deixa de sobreviver. E aqueles 9 continuarão. Pode ser o contrário também. São mecanismos de recombinação gene, crossover, né? Na meiose lá, a mistura, né? Do material genético. Segregação independente dos cromossomos homólogos. Você viu, né? Os cromossomos homólogos, os cromossomos idênticos, eles vão aqui, ó, serem separados, causando a variabilidade, mistura desses genes. Fusão dos gametas, né, de sexo diferente, da reprodução sexuada. Novas espécies são formadas quando ocorre isolamento geográfico, separando populações por longo período de tempo. Então, você tem aqui, ó, variabilidade genética de seres vivos, mutações gênicas, né, e cromossômicas, e você tem recombinação gênica, né, que é a fecundação, e a segunda lei de Mendel, né, também o crossover, né, são esses fatores responsáveis. E a seleção artificial, né, porque a automedicação com os antibióticos não é recomendada, né? O uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias que já apresentam a resistência prévia, né? Então, quer dizer que o antibiótico fez com que as bactérias ficassem resistentes, né? Ele criou? Não. Já tinha bactérias lá que portavam características que se adaptaram àquele medicamento. Não foi o medicamento que mudou a bactéria. Já tinham bactérias lá com características que se adaptaram àquele medicamento, né? Essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir, passam os genes, né? Os descendentes herdam as características genéticas que conferem resistência. A bactéria resistente causa danos ao organismo, né? Bactérias mutantes resistentes ao antibiótico, antibiótico, seleção artificial, sobrevivente e bactéria resistente selecionada, né? E uma pergunta aqui, ó. O uso, né, intensivo de inseticidas, né, o DDT no século XX, acabou por selecionar a variedade de insetos mutantes resistentes. Muitas vezes foi necessário aumentar a dose de organoclorado, né, para que houvesse sucesso no combate aos insetos, o que aumentava, inclusive, o risco de contaminação ambiental, né, risco do solo, risco da água, uma vez que o DDT é muito estável e se bioacumula, né, e é pouco degradável. Como assim bioacumula? Vai se acumulando nos organismos. E aqueles que vão se alimentando, vai só aumentando o nível, né, desse DDT no seu organismo. FUVERT. Enquanto o antibiótico induz mutações em bactérias, o DDT as provoca em insetos. Você concorda? Não, né? Aqui já está a resposta. Nem os antibióticos, nem o DDT induzem mutações. Tal conceito expressa a ideia de Lamarck, de que as necessidades de adaptação ao meio induzem o organismo a sofrer transformações. Na verdade, dentre as bactérias já havia um grupo mutante, os antibióticos selecionam essas bactérias, o mesmo raciocínio se aplica ao DDT, que age como agente seletivo de insetos mutantes e resistentes, né? Então, já tem organismo lá, porque eles sofreram recombinação genética, né? Sofreram mutações cromossômicas que conferiram adaptabilidade a uma alteração do ambiente. Então, o ambiente mudou, eles irão conseguir sobreviver. Que passar, e a especiação, pessoal, lembra lá do processo de especiação, tá? A especiação é um fenômeno pelo qual, né, há a formação de novas espécies, né, a partir de um. Você tinha aquela ancestral e a partir dessa ancestral ela deu origem a duas, né? Geralmente acontece lá pelo processo de isolamento geográfico, tá? E isolamento reprodutivo. Primeiro você as separa e depois elas vão começar a reproduzir entre si. E com o tempo, né, você tinha aqui, ó, esta espécie, ela foi separada geograficamente, dando origem a duas espécies. Ó. Tinha essa que deu origem a estas duas. Essas, como estão separadas, elas reproduziram entre si, né?
E quando elas se unirem de novo, os seus genes são incompatíveis. Elas se tornaram diferentes, então não vão mais conseguir gerar filhote. E se conseguirem, vai ser um híbrido, tá? Mas geralmente não consegue. Temos uma determinada espécie A, dois grupos se separam e passam a viver em diferentes condições ambientais, seleção natural, né, e mutações, isolamento geográfico, barreiras naturais, rios, oceanos, vales, montanhas, etc. Né? Seleção natural de mutações, isolamento reprodutivo, formam-se duas novas espécies, né? As diferenças genéticas e morfológicas são tão profundas que impedem a reprodução dos dois grupos. Só você vê ema, avestruz, né? Entre esses outros grupos. Né? Quando existia a Pangeia e ela separou-se, você viu que as espécies ficaram diferentes. Tem lhama no Brasil? Não, né? Mas você vê para cá das cordilheiras, mas você não vê no Brasil, ok? E ainda aqui da especiação, né? Você tem pré-zigóticos, né? Antes, né? Que impede a fecundação, incompatibilidade dos órgãos reprodutivos. É só você ver lá um pitbull com... Qual é aquele cachorrinho? Eu esqueci o nome dele. Parece que é um... Cortou um rabo de um rato, né? Ficou bem pequenininho. É brabo, é pinche, né? Já pitbull, igual um colega meu, né? Que ele queria cruzar um pitbull com um poodle. Ele queria formar um pitudo. Certo? Na casa dele tinha um pitbull e um poodle. Ele tentou botar para cruzar, mas não deu. Não tem como. Olha o tamanho do pitbull e o tamanho de um poodle. Ele queria gerar o pitudo, né? Mas não tem, ó. Então, são esses eventos pré-zigóticos. Incompatibilidade dos órgãos reprodutivos. Tá? É muito, são animais de porte diferentes. Incompatibilidade bioquímica, né, entre os gametas, né? Então, os gametas são totalmente diferentes. E diferença comportamental dos indivíduos. Agora, pós-zigótico, né, pós-fecundação. Mortalidade do embrião após a fecundação, então não houve compatibilidade lá, né? Não conseguiu. Inviabilidade do híbrido. Ah, o híbrido não consegue gerar filho. Basta você lembrar do ligre, né? Do cruzamento do leão com tigre. Então, quando há o cruzamento do leão com tigre, você tem um ligre, que é muito grande. E esse ligre, ele é híbrido. Então, ele não consegue gerar filhotes, né? E você tem ainda aqui a esterilidade, né? Do híbrido, que ele é estéril, ele não gera filhos. Okay? E radiação evolutiva, né? Por exemplo, do mamífero aqui você tinha um ancestral em comum e a partir dele foi dando origem a outros indivíduos. Tá? Então, era só para relembrar alguns conceitos de evolução, né? Mas nessas teorias aqui que vai cair, ok? Mais sobre isso mesmo, as perguntas, beleza? Vai ter umas revisões aqui para vocês que vai ser só exercício, tá? Acho que eu vou ficar comentando só exercício. Só que para comentar exercício aí vai ser um pouquinho mais longo, beleza? Mas qualquer dúvida, manda mensagem, tá? E do tema lá, ainda lá está definível. Tem genética, célula e ecologia. Tem esses três temas, né? Ecologia a gente já viu várias e várias vezes. Eu creio que ecologia precisa, né? Mas aí pessoas, alguns alunos preparam tá? Genética e células. Aí vocês vejam lá e falam, beleza? Tchau, turma. Abraço. Até a próxima aula. Matrículas estão abertas. Professor, estou no terceirão. Vai que fica.